É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Eu falo que é bom porque é um momento onde nós paramos diante da palavra de Deus para escutar a voz de Deus. E isso é maravilhoso. E esse programa providencia, proporciona isso para a nossa vida e nos ajuda na nossa caminhada. Mas saber também que tem você do outro lado fazendo o estudo bíblico junto comigo é um grande presente, é uma grande dádiva. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de São João. Então quero convidar você a abrir seu coração e junto comigo suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar a nossa palavra, a nossa Bíblia, também o nosso caderno, para anotar o texto que nós vamos estudar hoje. Vamos começar um novo capítulo, João capítulo 7, versículos de 1 a 13. João capítulo 7, versículos de 1 a 13. Vamos ler o texto e meditá-lo. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Não queria andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo a festa dos judeus chamada das tendas. Os irmãos de Jesus disseram-lhe: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ninguém faz algo em segredo quando procura ser publicamente conhecido. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem os seus irmãos acreditavam nele. Jesus então disse a eles: ainda não chegou o tempo certo para mim. Para vós, ao contrário, é sempre o tempo certo. A vós o mundo não pode odiar, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho dele, mostrando que suas obras são más. Vós podeis subir para a festa. Eu não subo para esta festa, porque meu tempo ainda não se cumpriu. Dito isso, permaneceu na Galileia. Depois que seus irmãos subiram para a festa, Jesus subiu também, não publicamente, mas em segredo. Os judeus, no entanto, o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Muito se murmurava a seu respeito no meio do povo. Uns diziam: ele é bom. Outros: não, ele engana a multidão. Ninguém, entretanto, falava dele publicamente por medo dos judeus. Jesus já está aqui num momento bem crítico, não é? De rejeição por parte da liderança judaica. Mas o interessante aqui, agora ele vai ter um confronto com seus parentes. Irmãos aqui, Jesus não teve irmão de sangue, a gente já sabe muito bem disso. Ele é filho unigênito, né? Ele é filho único da Virgem Maria. Ele tinha parentes próximos, primos ali, que na linguagem daquela época eram chamados de irmãos. Então vamos lá. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Então ele não queria andar exatamente porque ainda não tinha chegado o tempo estabelecido. Versículo 2, aproximava-se a festa dos judeus chamada a festa das tendas. Que festa era essa? Era a festa da colheita, onde ia se apresentar no templo a colheita daquele ano. E era dada a parte dos sacerdotes, a glória dada a Deus por ter abençoado a colheita, e aí sim depois poderia negociar os frutos daquela colheita. Então eles iam para lá. Mas também a festa das tendas era para recordar o tempo que o povo de Deus passou no deserto vivendo em tendas, sendo protegidos por Deus, dependendo de Deus. Então era uma festa interessantíssima. Os sacerdotes todos os dias iam até ali a piscina de Siloé, né, pegar a água e levá-la em procissão até o templo e fazer uma libação, jogar sobre o altar, agradecendo a Deus pela bênção da chuva que abençoou as colheitas daquele ano. À noite tinha, Jesus vai usar, né, essa imagem da água, até no próprio capítulo 7, nós vamos ver mais para frente, mas também à noite ali no pórtico do templo eram iluminados os lugares. Jesus também vai usar essa imagem da luz ali, não é, para formar os seus.
Vamos lá. Os irmãos de Jesus disseram-lhe: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ninguém faz algo em segredo se procura agir em público. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha só, os parentes ali dele queriam ditar o que ele tinha que fazer ou não. Mas Jesus fazia a vontade do Pai, aquilo que o Pai dizia. Então eles estão dizendo, vai em público, aparece em público, que todo mundo te veja. Se você quer se manifestar publicamente, eles não acreditavam ainda em Jesus nesse momento. Os seus próprios parentes, aqui nós não estamos falando da Virgem Maria, estamos falando desses parentes aqui, não é? Que estão ali questionando Jesus. Versículo 5, de fato, nem os irmãos criam nele, nem seus irmãos criam nele. Olha que dor deve ser, né? Nem os parentes ali, as pessoas que você foi criado junto, que conviveu com você, acreditam em você. Era isso. Jesus então disse-lhes, ainda não chegou o tempo oportuno para mim. Esse tempo é predeterminado pelo Pai. Para vós, ao contrário, o tempo está sempre pronto. A vós o mundo não pode odiar, mas a mim odeia, porque eu atesto a seu respeito que as suas obras são más. Então Jesus está dizendo aqui, olha, vocês estão ainda no mundo, vocês estão ainda numa mentalidade carnal, vocês estão vivendo uma realidade totalmente voltada para o pensamento do mundo, porque se o mundo não odeia vocês, é porque vocês estão de acordo com o mundo. E é exatamente isso. O mundo vai odiar os cristãos e o cristianismo. É uma ilusão hoje as pessoas acharem que o mundo vai aplaudir a igreja e a gente tem que fazer concessões para o mundo e permitir que o pensamento mundano entre na igreja. Gente, isso está no Evangelho, não é assim. O mundo vai odiar a gente se nós vivermos o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. O ensinamento de Jesus Cristo não é um ensinamento que vai fazer de nós pessoas boazinhas. Se Jesus fosse um bonzinho para o mundo, ele não tinha sido crucificado. Você entende o que eu estou querendo dizer, a linguagem metafórica que eu estou usando. Mas se nós vivermos aquilo que é o ensinamento de Jesus, o mundo vai nos odiar. Viver o ensinamento moral, o ensinamento da sexualidade, da castidade matrimonial, aquilo que a igreja ensina sobre a realidade da concepção, da contracepção, que não pode ser usado, daquilo que é a fertilização in vitro. Vamos pensar, o mundo vai nos odiar, as pessoas vão nos odiar, pessoas da nossa família vão nos odiar. Vocês são radical demais, isso não existe, a igreja é retrógrada. A vós o mundo não pode odiar, mas a mim odeia, porque eu atesto a seu respeito que as suas obras são más. Deixa eu dizer para você que está fazendo o estudo bíblico comigo hoje, Jesus está dizendo que as obras do mundo são más, e nós não podemos nos aliançar, ter aliança com as obras do mundo. Subi vós para a festa, eu não subo para esta festa, porque o meu tempo ainda não se completou. Ele vai dizer, eu não estou subindo publicamente para essa festa, mas eu ainda não subo para o Pai, não é o tempo ainda. Dito isso, permaneceu na Galiléia, ficou ali, onde ele estava. Depois que seus irmãos subiram para a festa, Jesus também subiu, não publicamente, mas em segredo. Ele não subiu ali para aparecer publicamente ou fazer algum ato público, apesar de que depois nós vamos ver que as coisas vão mudar, porque Jesus é conduzido pelo Pai, não é? Os judeus, no entanto, na festa, procuravam-no e perguntavam, onde está ele? Veja, já estava ali num processo meio de convulsão social e religiosa, porque a vida e o ensinamento de Jesus questionava o sistema religioso, o sistema social proveniente dessa religião, que ele vem instaurar uma nova e eterna aliança, fundar a sua igreja. Onde está ele? Muitos se murmuravam a seu respeito no meio do povo. Uns diziam, ele é bom. Outros, não, ele engana a multidão. Ninguém, entretanto, falava dele em público, por medo dos judeus. Então, aqueles que até tinham simpatia, que achavam que Jesus era bom, que Jesus estava fazendo a coisa certa, os outros falavam, não, ele é um enganador, ele está enganando o povo, mas eles não falavam nada a respeito dele publicamente. Veja só como que a vida chama a atenção, né? Veja só como que as palavras ditas e vividas, aplicadas, chamam a atenção. Olha a importância do nosso testemunho.
A gente precisa dar testemunho. As pessoas precisam ver que aquilo que nós pregamos acontece na nossa vida. Que aquilo que nós pregamos e ensinamos, nós estamos lutando para viver. Então, Jesus, com a sua própria forma de viver, o seu ensinamento, trazia ali o questionamento. Você vê que eles estavam divididos. Um grupo que achava era bom, outro grupo achava que ele era um enganador. Mas o que nós precisamos viver é exatamente a experiência da fé. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? Precisamos suplicar ao Espírito Santo que Ele aumente a nossa fé e que nós sejamos capazes de viver a palavra, testemunhar Jesus Cristo e sermos capazes de dar a vida por Ele. Essa capacitação só o Espírito de Deus pode realizar em nós à medida que abrimos o nosso coração. Somos chamados à fidelidade a Jesus e, consequentemente, a sermos odiados pelo mundo. Estamos dispostos? Às vezes eu já ouvi alguém falar assim: você não é padre, você não é o padre que Deus quer porque você fica aí nessa doutrina rígida. Padre mesmo é aquele lá que concorda com isso, com aquilo. Olha, eu me sinto honrado quando alguém disse isso de mim. Sinto-me honrado porque eu estou seguindo a Jesus Cristo. O mundo odeia aquele que é fiel à palavra e é fiel à doutrina da igreja. Então não se preocupe de perder a reputação, de ser muitas vezes criticado, até mesmo agredido com palavras. Não, permaneça fiel. Jesus disse para os parentes dele: o mundo não odeia vocês porque vocês estão ainda nas obras más do mundo, mas o mundo odeia a mim porque eu mostro que as suas obras são más. Vamos rezar? Senhor, obrigado pelo ensinamento que o Senhor nos dá, pela sua fidelidade ao projeto do Pai e pelo seu testemunho que alcança o coração de cada um de nós. O meu coração, a minha vida, a minha história. Obrigado pela sua santidade comunicada a mim, a sua bondade, o seu amor, mas a sua firmeza. E eu quero hoje assumir essa firmeza, eu quero ser firme na fé, na doutrina. Não vou agredir ninguém, mas eu preciso testemunhar com a minha vida que eu creio. Eu preciso testemunhar com as minhas escolhas que eu sigo a sua palavra, que eu sou católico, que eu sou fiel ao seu ensinamento e à doutrina da igreja. Então, eu conto com a sua graça, com o seu auxílio, com a sua bênção, agindo e tocando na minha vida e me ensinando a viver aquele que é o propósito do Senhor para mim e para os meus. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Viva sem medo de ser criticado, de ser muitas vezes achincalhado ou até mesmo agredido com palavras. Seja fiel. Olha para Jesus, imita Jesus e não se preocupe. É Ele que vai te honrar. É Ele que vai selar a honra com a vida eterna. Deus abençoe você, a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.